Boa tarde a todos, amigos do canal Falando a Verdade. Aqui quem vos fala é Cleidson Santana Santos. Em primeiro lugar, quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que participam desse canal, vocês que se inscreveram, vocês que concordaram e vocês também que discordaram de algumas mensagens que foram enviadas em vídeos anteriores. Eu quero aqui agradecer pela sua atenção, até porque nós, seres humanos, somos diferentes um dos outros. Então por isso que é importante realmente a gente concordar ou discordar de uma pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seus dias, ele não agradou a todos. Na verdade, ele agradou uma grande parte do povo e uma menor parte não, né? Porque a Bíblia diz que a multidão o seguiam, né? As multidões o seguiam. Então, seguia Jesus e os seus discípulos. Então, nós vemos que se Jesus, que era Senhor, não teve a totalidade da aprovação, quem dirá nós que somos servos, né? Somos irmãos co-herdeiros com Cristo, né? Da salvação. Então, nós aqui estamos apresentando a você um canal para que você tenha um entendimento bíblico e para que você possa pesquisar também acerca dos assuntos que são falados neste canal. E hoje o assunto que está em pauta é o que você acha sobre, em relação a vendas de livros, CDs ou até mesmo cantinas nas igrejas evangélicas. Qual é a sua opinião acerca disso? A casa de Deus pode ser feita de comércio? Pode ser feita de um ponto de vendas? A casa de Deus pode receber pessoas que na mesma vão vender seus livros, seus DVDs e etc. Ou até mesmo uma cantina para arrecadação de verba para a suposta sustentação da obra. Bom, eu vou falar para você que não. A minha opinião para você é que nós não precisamos disso. Por quê? Jesus ele deu um grande exemplo quando ele entra na festa da Páscoa, que ele entra ali no pátio do templo, e ali aqueles homens vinham de vários lugares e traziam ali seus animais para sacrificar ao Senhor. E então aqueles homens, alguns deles, ao invés de trazer os seus animais para sacrificar a Deus, faziam comércio desses animais na entrada do templo, na porta do templo. Então eu trouxe uma palavra, Deus me revelou uma palavra acerca desse comércio dentro da sua casa. Está no livro de Mateus. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia aí comigo, tá? Mateus capítulo 21, verso de número 12. Está escrito no texto: a purificação do templo. A purificação do templo. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templos de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, a purificação do templo, não só do templo exterior, mas precisamos da purificação do templo interior, que somos nós. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões e salteadores. Em livro de Salmos 69, verso 9, Jesus disse: o zelo da tua casa me consumirá. O salmista disse: o zelo da tua casa me consumirá. Ou seja, o zelo da casa de Deus fez com que Jesus tomasse uma atitude diante daquela situação. Aqueles homens traziam as suas mercadorias e faziam comércio dentro da casa de Deus, sendo que o objetivo era a adoração. O certo a ser feito era a adoração. Então, quando nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para adorá-lo, para reverenciar o nosso Senhor.
Então, na minha opinião, não é permitido no templo de Deus, na casa do Senhor, ser feito comércio, nem venda de livros, nem venda de CDs, nem venda de DVDs, até porque na doutrina dos apóstolos nós vemos que não tem nenhuma referência bíblica para isso, para ser feito comércio dentro da casa de Deus, porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, e não um covil, e não um comércio, como Jesus mesmo disse aqui. Então, o único momento na Bíblia onde Jesus se irou, na sua passagem sobre a terra, foi um momento em que fizeram da casa de Deus comércio. E você acha que Deus mudou? Você acha que Deus, ele mudou? Não, agora pode fazer comércio na minha casa. Ah, não, já passou o tempo, meu filho já foi crucificado, podem fazer comércio. A pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela não se conforma quando ela vê algo que não está na Bíblia acontecendo na igreja. E isso consome a pessoa, porque nós somos chamados para ser filhos de Deus. Somos filhos quando nós aceitamos o Senhor Jesus, confessamos e somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. Então esse sentimento de Jesus, ele tem que estar em mim e em você. Quem disse para você que você é obrigado a concordar com tudo que se faz na igreja? É mentira. E se você falar alguma coisa para o seu líder, ele vai te chamar de rebelde. E você não é um rebelde por defender a verdade. Pelo contrário, rebelde é aquele que foge da verdade, da palavra de Deus, e faz o que quer. A antropologia, que é a adoração ao homem dentro das igrejas, cresceu. Hoje nós vemos famosos, pessoas que vendem seus DVDs, seus CDs, cobram para pregar, né? Que eu acho um absurdo você cobrar para pregar na casa de Deus. Então aqui Jesus, ele mostra a sua ele estava inconformado com aquela situação, porque ele viu que os homens desprezavam o lugar da adoração, e hoje não é diferente. Então, se você tem uma cantina na igreja para arrecadação ou um bazar, você está te desconfigurando a casa de Deus. Tem algumas denominações, eu não vou citar o nome, que não fazem isso nas suas igrejas e são mais ricas do que as que fazem, tá? Aliás, nem pede dízimo nem oferta na hora da palavra, e são abençoadas, porque elas vivem a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos recebiam as suas ofertas, os dízimos, as pessoas vendiam as suas propriedades, levavam até os pés dos apóstolos. Os apóstolos, em Atos capítulo 7, instituíram, ou seja, colocaram diáconos na frente para poder repartir aquelas ofertas e aqueles dízimos para quem tinha mais necessidade. E eles não faziam uso daquela oferta. O que sobrava talvez era o que era para eles poderem fazer obra missionária. Então a obra de Deus, ela é muito séria, pessoal. Então não dá para a gente aqui desconfigurar a vontade de Deus e fazer a nossa vontade na casa de Deus, não. Não dá para botar cantina na igreja, não dá para botar sorveteria na igreja, não dá para vender salgadinho na igreja, não dá para vender livro na igreja, não dá para vender CD na igreja, não pode, é Bíblia. A casa de Deus você precisa ir para orar, adorar a Deus, não ao homem, reverenciar o Senhor e sair de lá fortalecido para poder evangelizar na rua. É o lugar de fortalecimento. Ah, irmão, mas a obra de Deus vai perecer se a gente não pedir, se a gente não fizer uma cantina, não fizer um bazarzinho. Isso aí é jeitinho de homem. Você tem que ter a confiança no Espírito Santo de Deus, porque quem dá o sustento para a obra é o próprio Deus, não é você nem eu apelando. Deus é quem manda os recursos para a igreja. Deus é quem envia os recursos para a casa dele. Amém? Deus toca no coração da pessoa, ela oferta. Ele manda passar uma pessoa lá fora, manda entrar naquela igreja e ofertar, porque é uma igreja séria. Creia assim e você vai ver que vai ser diferente. Com essas suas apelações de fazer da casa de Deus comércio, vendendo coisas dentro da igreja, fazendo cantininha, fazendo cantina, vendendo salgado. Quantas crianças não já saiu a guarda com o desejo de comer e vocês não deram um pedaço de bolo ou um pedaço de coxinha para essa criança? Por causa do egoísmo. Não, isso aqui é de Deus, não pode. Quantos pais pobres entraram lá sem R$1 no bolso, com fome? A criança olha lá, sente o cheiro do salgado, e os irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, que é isso? O que é isso, gente? Vamos mudar esse evangelho aí, vamos consertar isso aí.
Nós estamos precisando de uma reforma. Teve a reforma na Igreja Católica, agora no meio da gente está precisando de uma grande reforma, porque os homens mudaram. O Navin David Berg chegou aqui em santidade, chegou aqui para fundar a Assembleia de Deus no Brasil em 1910, mas para ter santidade, santificação, adoração verdadeira a Deus. Hoje nós vemos aí uma adoração superficial, vaidade, disputa de cargos. Por isso que eu não falo para você o meu grau dentro da igreja, da instituição igreja, o que eu sou, qual que é o meu cargo, a minha posição, porque para isso não interessa, isso não é nada. Na verdade, um membro de uma igreja, uma pessoa que vai adorar a Deus, ela pode ser muito mais usada do que qualquer outra pessoa, desde que ela acredite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Então assim, vamos tentar mudar isso aí, tentar realmente restabelecer a adoração genuína a Deus. Então assim, pessoal, vamos buscar o Senhor e vamos praticar o que Jesus fez aqui no templo. Vamos trazer a verdadeira adoração. A casa de Deus não é comércio, a casa de Deus não é lugar de trazer CD, livros para vender, e nem fazer cantina para arrecadar fundos. Busque outros meios, ore a Deus que Deus vai dar a direção para vocês. Não é dessa forma que vocês vão conseguir pagar o aluguel da igreja e a água e a luz. Quantas igrejas fecharam fazendo isso? Quantas igrejas fecharam fazendo isso? E quantas igrejas estão abertas não fazendo isso? E quantas igrejas têm muito mais dinheiro, prosperidade, do que estas fazendo a coisa certa? Pega a referência, eu vou dar uma referência aqui, vou ter que abrir o jogo. Congregação Cristã do Brasil, vai lá dentro, vê se eles pedem R$1 para você. Maranata Cristã, vai lá dentro, se você não for membro da igreja, você não pode nem ofertar e dizimar. Então presta atenção se o coração dele está no dinheiro. Pastor não tem salário nessas igrejas. Já para não constranger o povo, tem muita gente triste com a corrupção dentro da igreja, a gente tem que parar com isso, tem que parar de apelar e ficar explorando, tirando a lã das ovelhas e degolando as ovelhas, como está lá em Jeremias 23, depois você medita lá, Jeremias 23, o que o Senhor Deus fala acerca disso. Então, eu quero deixar essa palavra de Deus para você, que você reflita. Quero dizer que esta é a minha opinião, isto é algo que Deus revelou a mim. Você pode concordar ou discordar, respeito a sua opinião, mas a minha opinião é essa, e eu tenho certeza que a de Deus é o que está na Bíblia. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, peço a tua bênção sobre essa pessoa, sobre esta família, essa pessoa que me ouve agora, Senhor, que ela possa agora, Senhor, entender os teus planos, conhecer, Senhor, o teu Espírito Santo, buscar a tua face, e que elas possam, Senhor, buscar conhecimento de ti. Porque nós vamos às igrejas, ouvimos a palavra, mas não consultamos e somos muitas vezes enganados, ludibriados. Vamos buscar os conhecimentos do Senhor, que é o mais importante.